repórter Angelito Neto conversa agora com a escritora Janaína Nascimento. Ela vai falar sobre o lançamento de seu livro Liberdade Perseguida. É você, Angelito. Bom, hoje nós vamos falar de um livro que foi lançado recentemente, de uma Bragantina que morou nos Estados Unidos e foi detida pelo governo americano por uma venda de um medicamento falso. Mas como assim? A gente vai estar explicando no programa de hoje. Antes, está aqui na minha mão o livro, né? Liberdade Perseguida, de Janaína Nascimento, que está aqui do meu lado, Bragantina. Antes da gente falar do seu livro, Janaína, queria que você falasse para nós quem é Janaína Nascimento. A Janaína Nascimento é uma Bragantina, de uma cidade, de uma família totalmente comum, com poucos recursos, que tinha o sonho de construir a vida em outro país e acabou indo para os Estados Unidos aos 19 anos de idade. O sonho americano. Exatamente. Que bairro aqui em Bragança? Só para a gente poder se localizar. Eu cresci na Vila Mota. Na Vila Mota. Eu também cresci na Vila Mota. Mentira! Na Vila Mota. Falar um pouquinho de Janaína. Você saiu de Bragança com quantos anos? Eu saí de Bragança com 19 anos. Eu até trabalhei em São Paulo, mas saí mesmo de Bragança aos 19 anos. Aí eu fui para Miami tentar a vida. A minha concepção era até chega a ser divertido o quão eu era inocente. Na minha cabeça era, vou para os Estados Unidos, trabalho um mês, faço dinheiro e pago meu carro. Obviamente a vida não é assim, né? Cheguei lá, comecei a trabalhar e passei muitos anos. Entre idas e vindas foram 21 anos de Estados Unidos. Bom, você saiu de Bragança, foi para São Paulo. Você é formada em? Eu fiz artes cênicas. Como é que foi a sua chegada nos Estados Unidos? Hoje eu acho até engraçado falar disso, porque para mim hoje é chover no molhado e tá para as pessoas que me escutam. Qualquer adolescente hoje que tem vontade de morar fora do país, você entra no Google, você dá ali Miami, você já vai ver a cidade, você vê Manhattan, você tem acesso a tudo. Com 19 anos, há 20 e poucos anos atrás, ninguém tinha acesso a isso. Então eu fui no escuro. Quando eu cheguei lá, eu vi a bandeira dos Estados Unidos, o cheiro, né, a organização, que é totalmente diferente do Brasil, foi incrível. E aí você acabou se tornando cidadã americana? Sim. Como é que foi esse processo? Longo, mas eu casei com um pernambucano. Isso eu conto no livro. O livro, ele conta dos meus 14 anos de idade, onde pela primeira vez eu tive vontade, eu falei, um dia eu quero ir para os Estados Unidos. Na época não era nem morar, eu queria conhecer. Então eu chego lá e eu conheci uma pessoa no aeroporto, no dia que eu cheguei, que passado um tempo nós nos relacionamos e ele foi meu marido. E ele já era cidadão americano? Não era também? Não, ele era residente e hoje eu não sei como funciona, tá? Porque a gente está falando de muito tempo atrás, mas na época eu sei que existe um visto ainda que chama H1, que era o que ele tinha. Quando você tem o H1, você tem direito à renovação por três vezes, e cada vez ela equivale a 3 anos. Na terceira vez, você tem que obrigatoriamente entrar com a solicitação do Green Card. Então ele fez isso, quando veio o Green Card dele, eu já era casada com ele acho que há uns 2 anos, o meu veio pelo correio também, e já era o definitivo. Passados 5 anos eu tinha o direito de jurar a bandeira americana, que eu fiz, até com um pouco de atraso. Era para eu ter feito em 2010, eu fui fazer em 2011, mais para 2012, algo assim. Agora a gente vai falar um pouquinho do livro, não é? Liberdade Perseguida. Você já percebeu aí que a Janaína de Bragança foi para São Paulo, de São Paulo para os Estados Unidos, lá conheceu seu marido, se casou, se tornou, né, cidadã americana. E aí começa toda a história da liberdade perseguida. É lógico que você falou que o livro conta um pouquinho antes, para as pessoas terem uma noção de quem é Janaína, né? Sim. Mas vamos falar agora da liberdade perseguida. Por que o título desse livro e por que tudo começa nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos foi onde a minha vida madura de mulher, de negócio, de businesswoman, começou nos Estados Unidos, né? O Brasil, para mim, foi sempre uma passagem. Então tudo que eu construí a nível de alicerce de vida foi lá. E agora eu perdi tudo, mas estou me reconstruindo. Então assim, e liberdade perseguida porque tiraram a minha liberdade, né? Uma das coisas mais... O que a gente pode ter de mais importante na vida? É a sua liberdade, o seu direito de ir e vir, a sua saúde
Então, chegou um momento que eu perdi absolutamente tudo. Eu perdi meu relacionamento, eu fui traída, eu fui presa, eu estava com a minha saúde totalmente abalada, perdi todo o meu dinheiro que eu construí em 20 e poucos anos de vida. Então, é por esse o título, Liberdade Perseguida. Ou seja, lá nos Estados Unidos, você conseguiu construir uma vida e, ao mesmo tempo, a sua vida foi destruída. Você ficou presa nos Estados Unidos e foi acusada de venda de medicamento falso. Não é medicamento, ele era um produto absorvível pelo corpo. Então eu trabalhava com tudo que era cirurgia minimamente invasiva, robótica e alguma coisa de aberto. Esse produto ele era uma gase absorvível, ou seja, fazia uma cirurgia para estancar o sangramento, colocava a gase dentro, fecha e o corpo consome aquilo em alguma quantidade de dias, que dá mais ou menos acho que uns 45 dias, se eu não me engano, não me lembro mais. Eu comprei esse produto, eu tinha uma licença eu vendia praticamente para o mundo inteiro, salvo África, então quase todos os continentes do mundo. E a minha empresa já estava muito bem, era uma empresa de milhões. E aí eu comprava e vendia para fora dos Estados Unidos também. Numa dessas eu comprei um produto trazendo de fora, eu trouxe pelo FDA. FDA ele é o órgão regulador na parte médica. É a Anvisa americana. Nos Estados Unidos, exatamente, ela é a Anvisa americana. Então eu tinha uma licença, a Anvisa me autorizou, esse produto passou pelo FDA, eles assinaram, entregaram na minha empresa, eu revendi para uma outra empresa que vendeu para uma universidade. O cirurgião, no momento ele estava no procedimento de uma cirurgia, que era uma cirurgia cerebral, inclusive uma cirurgia seríssima, que eu falo que graças a Deus que foi ele que descobriu, que talvez se fosse um outro médico não teria tido essa percepção que ele teve, que o produto não estava manifestando da forma que deveria. E aí ele pediu que esse produto fosse trocado, abriram um e outros, até que falaram, não vamos usar que o produto está estranho. Eu recebi um e-mail, estava no Brasil inclusive, falando que o produto eles tinham encontrado como counterfeit, que é um produto falso. E eu falei, não, tem alguma coisa de errado, afinal de contas, eu estou com todas as licenças aqui, está tudo assinado pelo governo, e está tendo algum engano. Infelizmente não era um engano e graças a Deus ele descobriu isso a tempo de não utilizar esse produto em nenhuma pessoa. Aí começou toda uma investigação, foram 3 anos e pouco de investigação. Passado 2 anos mais ou menos eu fui indiciada pelo governo dos Estados Unidos com a intenção de cometer um crime, onde eles diziam que eu tive intenção, eles tentaram me acusar de ter feito isso intencionalmente. Eles não conseguiram, obviamente, porque não tinha nenhuma prova, nenhuma conversa, nem o meu pensamento era que aquilo pudesse ser falso. Mesmo porque no meu livro explica milhões de coisas a respeito disso, significava absolutamente nada do meu estoque, o valor do produto ele era irrisório para toda a quantidade de dinheiro e produto que a gente movia mensalmente. E aí começou-se a investigação, eu fui indiciada, eles não conseguiram provar crime, me colocaram como contravenção, eu recebi uma pena de 6 meses num campo federal, eu acabei cumprindo 3 meses num campo federal e 3 meses de prisão domiciliar. No livro você conta todas as experiências que você teve nesses 3 meses aí dentro do campo federal. Eu conto a experiência que eu tive muitas de 14 até os 40, não só no campo, né? Então aí depois vem isso, aí depois vem o processo de eu voltar para casa, como é que foi para mim um processo muito dolorido, muito difícil, que eu achei que era um momento que eu ia recomeçar e eu tive outro baque, onde depois disso eu tive uma depressão muito profunda. Agora, Janaína, o recomeço é difícil? Sim, muito, ainda mais uma história de vida como a minha, né? Mulher, fui presa, então como é que quando eu falo uma coisa, Angelito, quando eu decidi escrever, eu falo que eu escrevi para curar. E porque eu não poderia basear a minha história a partir daquele momento numa mentira. Todo mundo sabia que eu tinha uma vida. Eu estava muito bem financeiramente, eu viajava o mundo inteiro, eu andava de jato privado, não me faltava nada, eu vivia no luxo. De repente as pessoas me perguntavam, o que aconteceu com a sua empresa? Eu vendi. Não, eu não vendi minha empresa. E aí eu comecei a mentir, eu falei, gente, eu não posso basear minha vida numa mentira. Então eu vou contar a verdade. E aí foi quando eu decidi escrever e colocar essa história para o mundo mesmo e mostrar para as pessoas. Recomeçar é difícil? Mas depende da gente. E que não tem idade, né? Porque isso aconteceu com você em 2019. Não, e começou em 2019. 2019. E aí o livro, é claro, que conta
várias etapas da sua vida, mas eu acho que o ponto alto do livro é como você está conseguindo e como você está reconstruindo a sua vida, né? Com certeza. Mesmo porque, além de ser uma história de vida, a gente pode falar que é um livro que serve de uma autoajuda, principalmente para muitas pessoas, não só para as mulheres, né? Mas para quem está passando por uma série de dificuldades, né? Eu termino meu livro com uma pergunta, que é, eu passei por uma prisão, e qual é a sua? Porque todo mundo tem a sua prisão. E não é só a prisão de grades, né? Não. Muitas vezes é a prisão emocional. Totalmente. Né? Você fica preso entre você mesmo, entre você e o mundo externo. E aí, será que o meu mundo está certo? O mundo externo está correto? É uma doença, é um relacionamento abusivo, é uma depressão que você não sabe sair dela. Então, assim, algumas pessoas já leram meu livro, pessoal da imprensa, pessoal, porque eu tenho uma assessoria de imprensa hoje. E as pessoas que leram, elas falaram, o seu livro mostra que é possível e que tudo depende da gente. Então, assim, todo mundo tem um problema ou outro. Então, aonde que se encaixa, a minha experiência de vida vai se encaixar na sua? Talvez seja no momento de depressão que você perdeu alguém. Então, me entende? Cada um tem o seu momento, cada um passa pela sua experiência, né? E a sua dor não é menor que a minha. O que te motivou a escrever este livro? Curar. Era uma coisa minha, eu precisava me curar. Então, como que eu falei isso? Quando você se reprime com uma coisa que você sente, eu sentia muita vergonha. Eu falava, como que eu vou poder olhar para o olho de alguém e falar, como é que eu vou seguir adiante? E eu percebi que a vergonha ela não prospera na empatia. Quando você fala, duas coisas, quando você fala, a pessoa mostra empatia, aquilo te dá força. E isso é uma coisa assim primordial que ficou muito forte para mim. E outra coisa, quando eu conto a minha própria história, o que acontece? Existem pessoas que infelizmente são muito maldosas, como existem pessoas muito boas no mundo. Então as pessoas acham que têm o direito de te julgar ou de apontar o dedo e falar o que você é, o que você não é. Quando eu ponho a minha história aberta em cima da mesa e falo, é isso daqui, eu tirei todo o poder de fala. Isso te ajudou a ter um pouquinho mais de empatia também? É claro que a gente... Total. Todo mundo tem um pouquinho de empatia, né? A gente se coloca no lugar do outro, mas isso te ajudou? Muito, muito. Eu conheci pessoas que eu nunca imaginei me relacionar. Então é um mundo muito diferente do que eu vivia. E de repente eu olho para aquelas pessoas e vejo, gente, todo mundo tem suas dores, todo mundo tem seus amores e o meu espaço termina onde começa do outro. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque, e eu falo uma coisa, tem muita gente aí falando, olha, tá doendo, eu tô com um problema. E as pessoas estão num momento agora que tá todo mundo, tá de moda, fala, fulano de tal tá se fazendo de vítima. Cuidado, porque você não sabe qual que é o problema do outro e a minha dor não é a sua e eu, de repente, não é que a minha dor seja maior ou menor, mas a forma com que eu lido com o meu problema é diferente da sua e talvez eu possa sair melhor. Então, se a pessoa está falando, tá doendo, é porque tá doendo. E tem que existir um respeito com isso. De repente, este livro vai te ajudar a entender um pouquinho mais o que você está passando, né? De repente, as experiências da Janaína não são as suas, mas podem ser semelhantes. Né? Pode fazer uma analogia e pode te ajudar a sair, talvez, de um buraco. A gente tem que ser bem realista. Bom, depois de ouvir a sua história de vida, ouvir um pouquinho do livro, Janaína, só tenho a agradecer a presença aqui na nossa programação. Eu que agradeço por vocês me receberem, por me dar a oportunidade de propagar a minha história e obrigada mesmo pelo carinho, pelo respeito com a minha história. Bom, é claro que quem quiser conhecer um pouco mais da Janaína, pode acessar suas redes sociais. Sim, minha rede social é Nina Nasce, N-I-N-N-A, Nasce, abreviação de nascimento, então Nina, no final 2 N's, Nasce, N-A-S-C-I. Tá certo. Janaína, mais uma vez, obrigado. E quando estiver por Bragança, a gente sabe que a família é de Bragança, né? Mas quando você estiver pela cidade, dê uma passadinha aqui nos nossos estúdios, que vai ser um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo carinho. A gente encerra mostrando aqui um pouquinho da capa do livro de Liberdade Perseguida de Janaína Nascimento.